Bíblias. Vou levantar um pouquinho. Eita, bom. Primeira Epístola de João. Aliás, vamos ler primeiro o Evangelho de João, no capítulo 3, de apenas um versículo. João 3:19, depois nós iremos a primeira epístola de João. João 3:19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vamos agora à primeira epístola de João mesmo, no capítulo 1, versículo 5. Agora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que andamos em comunhão com ele, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que o Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra nesta noite. Amém. Gostaria de pensar um pouco neste contraste, ou seja, luz e trevas. No dicionário bíblico, a luz é definida como aquilo que ilumina, enquanto que trevas é a ausência de luz ou escuridão. E nós, com frequência, encontramos na palavra de Deus, nas Escrituras, as trevas como algo ruim, como algo que seja mal. E João, que viveu durante todo o ministério com o Senhor Jesus Cristo, eu não sei se ele conheceu o Senhor Jesus antes, mas parece que não, né? Ele foi com João. Foi um dos primeiros discípulos a conhecer o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus mesmo fala que eles viveram, que eles estiveram com ele, e por isso podia testemunhar, podia testificar. João 15:27 diz: e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. E João, ele está então testemunhando, ele está testificando do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o que João quer, o tema da mensagem de João é a vida eterna em Cristo Jesus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que primeiro foi ouvida, conforme os versículos que nós não lemos, mas o versículo, capítulo 1 e versículo 1, João diz que o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, e o que os nossos olhos, o que os nossos próprios olhos, o que temos visto com os nossos próprios olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Então a mensagem dele foi ouvida,
foi vista, e ele esteve com o Senhor Jesus, ele tocou na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, e ele diz, no versículo que nós lemos, é que Deus é luz e que não há nele trevas nenhuma. O versículo capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. E além disso, ele deixa claro, fica evidente nesses versículos o contraste do que nós encontramos, do que significa a luz e o que representa, o que significa as trevas, em relação a Deus e a palavra e a sua palavra. E primeiro ele diz que Deus é luz, e depois ele continua dizendo que a comunhão é para os que andam na luz. A comunhão com Deus, com o Pai, com a sua palavra, é para os que andam, para os que andam na luz. E a receita, o que ele recomenda para mantermos essa comunhão, para que os fiéis, para que a igreja mantenha essa comunhão, ou que essa comunhão seja restabelecida, é pelo sangue de Jesus Cristo, conforme o versículo 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, eu gostaria de estar olhando para nessa noite, irmãos, o que significa trevas. Sempre, como eu já disse, com frequência nós olhamos, se abrirmos o dicionário bíblico, nós vamos encontrar uma imensa, uma grande porção de referências mostrando que as trevas está sempre ligado, está sempre associado àquilo que é ruim, àquilo que é mal. Quando nós olhamos lá para o primeiro livro, para Gênesis capítulo 1, são versículos que nós conhecemos, que podemos dizer com certeza que nós conhecemos bem. Quando o Senhor, quando Ele criou, depois de ter criado os céus e a terra, há pensamentos de escritores que imaginam, ou há um pensamento de que há um intervalo, há um período considerável entre o versículo 1 e o versículo 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então há um pensamento, a ideia de que houve um período entre o versículo 1 e o 2. Mas isso é pensamentos que nós não podemos afirmar e nem contradizer também. Mas se não me engano, foi o escritor, não sei se no rodapé da outra Bíblia, que o escritor diz que o autor, ele descreve a terra aqui, no versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia. O escritor, ele diz que o autor, ele descreve a terra como de uma forma incompleta. De uma forma incompleta. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E há uma informação importante para o que nós
queremos meditar nesta noite, dentro desse versículo. E havia trevas sobre a face do abismo. Havia trevas sobre a face do abismo. Então, o escritor Moody, ele diz que a luz, quando o Senhor, a primeira palavra, porque antes ele havia criado os céus e terra, mas quando ele diz haja luz e houve luz, quando ele disse haja luz, a primeira palavra criativa de Deus foi que houvesse luz, e então houve luz. No versículo 3 ele diz haja luz e houve luz. No versículo 4 diz assim: e viu Deus que a luz era boa. Então, somente se fôssemos, poderíamos tirar a nossa conclusão de que trevas está sempre ligado àquilo que é ruim, está sempre associado àquilo que é mal, e a luz, é lógico, a luz sempre associado àquilo que é bom, ou seja, como nós lemos lá o João mesmo dizendo: Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então, viu Deus que a luz era boa. E Moody então escreveu, o escritor Moody, que a luz foi a resposta ao domínio das trevas. E sem a luz, os passos seguintes não teriam significado nenhum. E então ele é um pensamento correto, eu acho, que havia trevas, que a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas, sobre a face do abismo. Então Deus, se a terra talvez não tinha, há um outro pensamento de que a terra se tornou sem forma, porque Deus não poderia ter criado uma terra que não tivesse forma nenhuma. Há um pensamento de que depois da queda de Satanás, talvez há um pensamento de que houve uma grande catástrofe e a terra tornou-se sem forma e vazia. Como eu disse, são pensamentos que nós não podemos afirmar, mas o que a palavra nos diz, que a terra era sem forma e vazia, ou talvez se tornou sem forma e vazia. Então Deus disse, e havia trevas, e Deus disse, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. E como nós lemos que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma, e o Senhor Jesus também disse no capítulo 8 e 12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E embora, irmãos, a luz as trevas está associada podemos dizer que na maioria das referências, com exceção quando nós vemos que a respeito da noite, que se trata de fenômenos naturais, que é isso que nós estamos vendo, que nós estamos percebendo agora, que separa um dia do outro. Mas as trevas está associado na palavra de Deus à mentira, está associada à maldição, à punição de Deus sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo,
quando no Senhor Jesus foi expiado os nossos pecados. As trevas está associado ao juízo de Deus que Ele trará sobre os homens. Está associado a, se nós formos, não lembro a referência, mas está associado àquele lugar onde haverá trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Enfim, irmãos, como eu disse, se abrirmos o dicionário bíblico, nós vamos ler as trevas associado a todas estas coisas. Está associada a uma vida de pecado no homem. E mesmo quando o Senhor Jesus Cristo diz lá no versículo, João escreve a respeito do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 1 de João, e versículo 4, de que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Contudo, irmãos, que as trevas está associado ao que é ruim, ao que é mal. Contudo, que o Senhor Jesus Cristo, que João escreve a respeito do Senhor Jesus, que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, nós lemos também no versículo 19 do capítulo 3. E o julgamento é este: que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É estranho poder, na verdade, é triste poder olhar para esses versículos e olhar para a situação da humanidade e até mesmo, irmãos, por que não dizer, nos incluirmos, porque nós não podemos negar que muitas vezes, quando nós estamos em falta, quando nós estamos em pecado, nada mais é do que admitir as trevas em nossas vidas e excluir a luz. Então, é uma verdade triste que nós vemos, mesmo quando nós sabemos que é uma coisa ruim, mesmo quando nós olhamos, quando João nos diz que a vida, que Jesus é a luz e que a vida estava nele, mas o Senhor Jesus Cristo mesmo, Ele diz que o julgamento é esse, que Ele veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. As trevas também, eu fiz questão de anotar, as trevas está associada a todas as ações de Satanás. Está associada, irmãos, a tudo que nós podemos imaginar que é ruim, que é contrário à vontade de Deus. Exatamente, as trevas identifica, representa tudo isso. Mas numa coisa nós podemos nos alegrar, porque o Senhor Jesus Cristo, mesmo a palavra, João disse que as trevas não prevalecerá, que a luz resplandece nas trevas. João 1 e 5 mesmo, nós estamos olhando aqui,
A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerá contra ela. Então, somente se quisermos, se admitirmos, somente se permitirmos que as trevas permaneçam em nossas vidas. Mas a palavra de Deus disse que ela não prevalecerá. A luz resplandece nas trevas. E Efésios, se alguém puder ler Efésios 5 e 13, nós vemos que que as trevas não têm poder sobre a luz. Efésios 5 e 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Porque tudo se manifesta. Então, vemos, as trevas não têm domínio sobre a luz. Sempre aquilo o que é luz se manifesta, o que é bom, o que é puro se manifesta. E não tem, as trevas não têm domínio. E é interessante pensarmos como o apóstolo Paulo, quando olhamos para a segunda carta de Coríntios, o apóstolo Paulo, ele parece que ele quer associar a conversão do pecador à criação do Senhor lá no princípio. Quando ele diz, e Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, Ele mesmo, Deus, Ele mesmo, resplandeceu em nossos corações para o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Quando uma pessoa se converte, quando nós nos convertemos, o que acontece em nosso coração, em nossa mente, é luz. O Senhor fez resplandecer em nossos corações. Ele fez resplandecer. Ele iluminou os nossos pensamentos, a nossa mente. Então, parece ser exatamente isso que Paulo está comparando. O Deus que disse, haja luz e houve luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para que nós pudéssemos ver na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E sendo assim, irmãos, pensando naqueles que como Paulo, que foi iluminado por aquela grande luz do Senhor Jesus Cristo, e nós que já, pela sua graça, já temos as nossas mentes esclarecidas, sabemos o que é trevas e o que é luz. Paulo mesmo diz, outrora erais trevas, agora sois luz. Efésios 5 e 8, vou ler para não citar errado. Efésios 5 e 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. E também 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Vejam só, irmãos. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Por isso, nós temos como responsabilidade
um compromisso diante do Senhor. Andarmos como filhos da luz. Devemos, como diz outra referência, Mateus capítulo 5, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. E se pensarmos também, como João mesmo, no capítulo 12, versículo 35, ele falando aos fariseus, se não me engano, respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Esta era uma palavra dirigida, se não me engano, aos fariseus, mas o Senhor está dizendo, a sua palavra está dizendo a nós hoje, que nós não somos das trevas, que nós devemos andar como filhos da luz, para não sermos apanhados como filhos das trevas. Devemos andar enquanto temos luz e crer na luz para que vos torneis filhos da luz. E podemos ainda lembrar, há muitas outras referências do salmista, pensando na palavra de Deus como luz, como aquilo que ilumina os nossos corações, que nos esclarece quanto à vontade de Deus. Ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Salmo capítulo 119, versículo 105, se não me engano. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E nós, irmãos, como filhos da luz, como resgatados das trevas, conforme o apóstolo diz lá em Efésios: outrora erais trevas, mas agora sois luz. Que nós possamos, com a devida responsabilidade, andarmos como filhos da luz, que possamos honrar e glorificar o nosso Deus através das nossas vidas, do nosso viver. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém.